Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 4 de maio de 2018, 19 horas e 19 minutos. Hoje estou gravando um pouco mais tarde. Estava em deslocamento de São Paulo para Maresias, aqui onde eu morava, né? Eu estou ficando mais em São Paulo do que aqui agora. Meu filho está fazendo faculdade em São Paulo e lá estou eu no meu dia a dia, né? Nada como vir para cá descansar um pouquinho depois de uma semana vencedora, né? O mercado caiu, nós ganhamos muito bem no índice futuro, mas a melhor parte é que esse movimento possibilita a montagem de uma carteira com preço médio muito bom, vários ativos altamente descontados, a temporada de balanços ajuda para isso também. E eu aproveito para convidá-los para assinarem o informe Cenário. Eu distribuo desde 2014, ele atinge quase 90 mil pessoas, contando a nossa base mais os parceiros que distribuem nos seus blogs, sites e tal. E ele traz sempre Ibovespa, ele fala um pouco do mercado americano, asiático, da Europa, os drivers importantes, sempre a minha visão para aquele dia de manhã. E aí no final eu faço aqui o programa no YouTube, né? Então é gratuito, pessoal, já recebe a partir do dia seguinte, porque nós automatizamos o processo. Para quem gosta do canal no YouTube, é bacana que você se inscreva, compartilhe o vídeo com seus colegas, parentes, amigos, o pessoal que você sabe que gosta da bolsa, com seus grupos de WhatsApp, a galera do Facebook. Nós temos 5.100 inscritos. Se cada um trouxer uma pessoa para o canal, a gente dobra. Isso aumenta a força, a missão será difundida, né? E se gostar, deixa o like, ajuda também. E assim seguimos. Nós vamos começar pelas criptomoedas. Hoje um pregão de leve alta, leve para os padrões das criptos, né? Bitcoin fechando perto de 10 mil dólares, isso é muito bom. E vamos ver o que os gráficos têm ali para nos passarem de informação. Eu vou colocar o gráfico do Bitcoin ali na tela, para que a gente possa estudar juntos. Pessoal, a semana passada, né, aqui no dia 27, o Bitcoin fechou a 9.092 dólares e fechou hoje a 9.748. Uma semana francamente altista, né, alta predominante. Eu tinha sim uma expectativa que o mercado buscasse 8.500 dólares ou a região da média, porém eu tracei uma LTB dizendo que poderia ser um mastro bandeira e foi, né? O mastro bandeira se desenvolveu, a LTB foi rompida e a compra está no comando. Para que a escalada continue, o Bitcoin tem que romper 9.740 dólares, ele rompeu por 8 dólares, vamos ver se ele sustenta. Eu colocaria o meu stop uns 20 ou 30 dólares abaixo desse patamar, porque aí ele pode formar um topo duplo e fazer um pullback até a LTB ou até a própria média. Mas por enquanto tem um mastro bandeira, uma LTB rompida e a compra está no comando. Mas todo cuidado é sempre bem-vindo, né, pela volatilidade que as criptomoedas apresentam. No caso do Ethereum, uma semana fantástica. Ele fechou aqui no dia 27 a 660 dólares e hoje 788. Tinha uma expectativa de correção, porém nós traçamos também a hipótese, sempre o plano A e o B, da LTB. Isso aqui é um mastro bandeira também, né? A LTB foi rompida e acima dessa região de 781, de 795, né? Fechou bem entre esses dois pontos. Nós temos uma provável continuidade da alta. Este candle tem sombra e é pequeno. Eu colocaria o meu stop abaixo de 781. Porque aí ele poderia descer a 700 dólares aqui num caso de correção. Falando do nosso lindo, belo e caro Ripple, uma das minhas criptomoedas prediletas. Semana passada, 82 centavos de dólar, hoje 90. Atingiu de forma linear e milimétrica a nossa expectativa de busca por 90 dólares essa semana, que é esse fundo anterior. Na minha visão, ele tem que se manter acima de 90 dólares e também acima do 96 para passar confiança na compra, né? Ele tem se arrastado, mas tem subido. Então, por exemplo, ali está 90, eu acho que dá para segurar, talvez colocaria o stop abaixo da mínima de hoje, abaixo de 8,5, por exemplo, para preservar os lucros, mas eu sempre prefiro, pessoal,
trabalhar com realizações parciais, vende 5, 10% da posição, vai trabalhando com a posição que eu acho mais saudável, você interage de forma interessante com a operação. O Bitcoin Cash, ele fez uma movimentação também de mastro-bandeira, né? Semana passada fechou a 1.357, hoje 1.527, uma ótima valorização. Rompeu aqui a LTB e ele tem uma região de enrosco nos 1.554, 1.555 dólares. A máxima do dia 24 foi 1.560, a máxima da semana foi 1.538. Ele tem que passar essa região, né? Ele tem uma região forte aqui para ser rompida, 1.554, tem 1.560 e ele tem 1.526, 1.538. Então, quer dizer, ele tem que romper essa barreira número 1, número 2 e número 3 para seguir em alta, sob possibilidade de descer até 1.300 dólares, caso ele não rompa logo, em 2 ou 3 dias, para fazer um movimento de pullback. Ok? Então, criptomoedas estudadas, vamos dar uma olhada. Aqui no fechamento da Europa, né? Tudo em alta. Índice FTSE fechou em alta de 0,86. DAX na Alemanha 1,02 na máxima em amarelo aqui. CAC na França na máxima também 0,26. A Ásia fechou em baixa, tinha uma expectativa muito grande pelo relatório de empregos norte-americanos. As bolsas americanas decolaram também. O relatório de empregos ele beneficiou bolsas europeias e Estados Unidos. Antes do relatório de empregos estava tudo em baixa, né? Na Europa estava até em leve alta, mas os futuros americanos estavam em baixa, saiu 9,5. Né? Então foi o grande driver para essa alta extremamente pujante e que os gráficos já indicavam que isso ocorreria no pregão de ontem, principalmente nos Estados Unidos, né? Falando do índice DAX que nós temos aqui, ontem havia um sinal de topo, né? A semana foi muito altista, né? Esse sinal de topo foi negado na sessão de hoje, né? Fechamento aí na máxima praticamente da semana. E aqui, teoricamente, nós teríamos continuidade da alta. Salvo se acontecer alguma coisa muito estranha no final de semana, deve pelo menos abrir em alta na segunda, refletindo essa alta no mercado americano. Por quê? As bolsas da Europa fecham bem antes que as bolsas americanas, por causa do fuso horário, né? Então, a tendência é a continuidade da alta no índice DAX. A bolsa de Xangai, idem. Eu acho que no domingo deve abrir em alta, refletindo o movimento na Europa e Estados Unidos, do petróleo também. Mas nada que num primeiro momento, pelo menos, tire o índice de Xangai de uma tendência de baixa. Talvez uma alta até a média, aqui como ele tem feito comumente aí nos últimos tempos, né? Ok? Então esses são os índices aí que a gente estudou. Pessoal, tem a novidade aqui que agora eu vou estudar as bolsas americanas aqui no Cartesian, né? Então tem o S&P aí na tela primeiro. Vamos dar uma olhada como é que foi a semana aqui para o índice S&P. Aqui foi dia 27, fechou a 266991, 266342. A semana foi levemente baixista, né? Veja que o fechamento do dia 27 foi aqui, né? Nós temos um ombro cabeça a ombro que foi acionado, mas o mercado negou. Então a gente retira aqui a neckline. Isso torna a leitura um pouco mais complexa. Professor, esse movimento de hoje anula completamente a possibilidade do ombro cabeça a ombro? Se você for olhar mais a fundo, não, porque eu poderia interpretar a figura desta forma, né? Então tem que ficar atento na semana que vem. A alta de hoje era amplamente esperada. Eu até comentei com vocês, né? Porque o sinal de ontem era muito forte, né? Muito forte, né? Análise técnica clássica, né? Você tem... Tá difícil aqui, eu nem bebo, hein? Caramba, vamos lá. Esse candle aqui, ele não quer compartilhar o candle, a elipse aqui. Vamos ver se vai agora. Não vai. Caramba, não vai. Eu vou ter que traçar outra elipse. Eu tô tentando copiar e colar aqui, mas não tá
funcionando. Então, eu vou até mudar a cor aqui, vai, aí a gente já... Só que eu não vou nem tentar, vou mudar só a cor mesmo. Então, pessoal, o que acontece aqui nas bolsas americanas, né? Temporada de balanço a todo vapor nos Estados Unidos e aqui no Brasil e tal. Eu poderia entender um ombro cabeça a ombro com 2 ombros, né? O fechamento foi perto do nível desse primeiro ombro que está em vermelho. É possível, daí a neckline continuaria inclinada aqui, ó. Ou eu poderia entender essa região aqui como a neckline, ó, né? Agora, a alta de hoje ela era muito provável. Ontem foi feito um martelo verde com longa sombra inferior, negando o rompimento desse suporte aqui em 2.612. Então, semana que vem teremos algo muito importante. Reforça a compra o fato de ter fechado acima de 2.647, que é esse fundo aqui que a gente toma como referência. Eu até diria que se o 2.647 foi perdido, na segunda-feira a gente volta para esse fundo aqui perto de 2.600 pontos. Ok? Aí aqui eu vou fazer Dow Jones, DJI. Aqui na tela também. Vamos dar uma olhada. Então o Dow Jones, vamos avaliar a semana, é sempre importante na sexta, né? 24.311 na sexta-feira, hoje 24.262. Foi uma semana baixista, né? Essa alta de hoje, ela passa uma impressão que a semana foi de alta, mas não foi. Uma alta manjada para hoje também, um martelo extremamente clássico, marcado ontem sobre um fundo anterior. Isso daqui eu guardei para curso, até para material didático de tão perfeito. E pessoal, aquela velha história, eu acho que a gente pode ter ainda um oco, né? Esse daqui seria o primeiro ombro. Ver se eu consigo copiar e colar aqui. Esse daqui seria... Caramba. Agora foi. Esse daqui seria o segundo. Esse daqui seria o terceiro. Tem algo... Esse daqui seria o terceiro. Ok? Eu vou fazer até um desenho diferente. Esse daqui seriam os outros 2 ombros, né? É uma hipótese. Né? Eu vejo que as bolsas americanas não estão definidas. A semana para um Dow, por exemplo, foi uma semana de baixa. Bom, eu vou desenhar um outro retângulo aqui. Então foi uma semana de baixa. Ok? Então eu acho que a definição vai ficar ali para segunda e terça-feira. Ok? Tem essa possibilidade ainda do oco e a neckline ficaria bem definida na região de 23.500 pontos. Falando do índice Nasdaq, a gente fez as criptos, fez Xangai. Agora vamos falar do índice Nasdaq. Fez DAX também. Ok. Vamos dar uma olhada na semana. O que aconteceu. 7.119, hoje 7.209. O índice Nasdaq já subiu, né? Várias ações que apresentaram balanço impulsionaram os negócios. Esse gap foi fechado, então a gente costuma mudar a cor aqui para azul quando fecha o gap, né? E nós temos ainda uma possibilidade de um ombro cabeça a ombro com a neckline inclinada. O candle de hoje é muito forte, né? Se a gente for avaliar aqui, pessoal, os fechamentos, ó, S&P 1,28 para os padrões de lá é muito forte. Dow Jones alta de 1,38, Nasdaq 1,71. Fazia tempo que não tinha uma alta muito tão forte assim. E no caso do petróleo, beirando $70, né? $1,36 de valorização, em porcentagem 1,99. Então, um pregão onde a compra esteve alucinada ali, rasgando o mercado depois do relatório de emprego. A alta de hoje era esperada, mas talvez não uma alta tão forte. Este fundo anterior é referência, 7.084. Agora, a referência imediata seria este topo,
1.197. A perda dele pode levar o movimento corretivo talvez até as médias. Ok? Eu vou falar de petróleo aqui no Cartesian também. Sempre o contrato mais líquido. Lá para a plataforma TradingView, agradeço muito o pessoal que deu a dica para usar o Opera, o Firefox, que ele sobrecarrega menos o computador. Ok? Fico muito feliz, isso mostra um trabalho coletivo que nós temos. Mas as bolsas americanas e o petróleo eu consigo fazer aqui agora, só o índice DAX e Xangai que eu vou fazer no broadcast, que é ótimo também, não trava, e eu vou deixar para fazer só o EWZ lá na plataforma TradingView. Pessoal, eu acho que é válido traçar esse suporte aqui, 6666. Eu acho que é importante. É um ponto bastante relevante aqui para nós, né? 6666. Lembrando que o petróleo tem um impacto interessante, né, aqui no Brasil. Na Petrobras, aí acaba impactando nos bancos, aquela história toda. E nós temos alguns pontos próximos, né? Tem o 6646, tem o 6630, tem o 6625, tem o 6655. E o petróleo, como ele tem esse batalhão aqui de suportes, e ele tem fundamentos para subir, ele vai corrigindo no tempo. É uma típica correção no tempo, aquela correção mais lateral, se apoiando na média aqui, então a tendência é de alta. A leitura para mim do petróleo é muito clara na ponta compradora, desde que a gente tomou essa linha de tendência de alta aqui como base, então é bem claro para mim. Ok? Então é essa visão que eu tenho para o ouro negro. Certo? Então aqui ficou faltando o que eu vou fazer especificamente aqui no TradingView. Agora um grande suspense no ar. Ontem a gente conseguiu gravar sem travar, hoje vai ser só o WZ. Minha plataforma do meu computador já está quase explodindo aqui. Se tivesse aquela ventoinha dos computadores antigos, estava fazendo aquele barulho quase para decolagem aqui. Mas como vai ser um ativo só, não vai travar não. Então eu vou falar do EWZ e depois eu vou tentar usar com outros navegadores, o Opera e tal. Pessoal, EWZ na semana, se a gente olhar aqui o dia 27, ele tinha fechado a 43 dólares e 6 centavos. Hoje fechou a 40,75. É uma forte baixa na semana, né? Forte baixa. Ele deixou um gap de fuga bem perto aqui da CLTA. O candle de hoje eu acho natural, fechou de lado, longe da média, pode até ter um repique. Não seria uma grande surpresa. Mas a média de 21 está apontada para baixo, está abaixo desse suporte, 41 e 43. E se a gente reduzir aqui, lembra que eu falei que eu achava que a CLTA seria, ela vem desde maio daquele episódio da JBS, que ela seria testada e perdida, que esses fundos aqui, 1, 2, 3 seriam perdidos e que nós teríamos o fechamento desse gap, né, a 40 e 83. Isso foi feito. E agora, aqui é uma região também importante, né? Você vê que foi resistência anteriormente, no final de 2017, agora é aguardar. Tem um sinal de fundo, mas é um martelo vermelho, não foi confirmado hoje. Aí aguardemos cenas do próximo capítulo. O fechamento do gap, que era a nossa projeção, ocorreu, vida que segue, vamos avaliar na semana que vem. Essa movimentação era fácil de pegar, né? Desde aqui de 43 e 40 até o fechamento do gap em 40 e 83. Então tinha quase 3 dólares aí para pegar na venda. Agora já fica um pouco mais complexa, tem que estudar, acompanhar, ver o que o mercado nos trará na semana que vem. Então, criptomoedas, DAX, Xangai, bolsas americanas, petróleo, WZ estudados. Vamos agora para o mercado doméstico. A gente vai estudar Ibovespa à vista, BOVA11, futuro e dólar. Os destaques do pregão, pedidos do YouTube
e os ativos fixos, que são Petro, Vale e bancos. Pessoal, falando do Ibov, vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal. O que ele nos diz? O semanal, havia muito tempo que nós não víamos uma semana com Marubozu tão grande, tão intenso, né? Houve aqui, só que ficou sombra inferior, o Marubozu puro fazia um bom tempo, né? Isso favorece a venda, é uma novidade. Houve um rompimento falso de 86.200. Por outro lado, o mercado veio na média, ou quase veio na média. Você fala, professor, mas eu olhando o histórico, o mercado vem na média, mas ele sempre dá aquele susto, tipo a montanha-russa. Na hora que você acha que vai cair, ela faz um movimento e você não cai, né? E aí o mercado subiu. Então seria provável que o mercado viesse um pouquinho abaixo da média, o que daria espaço para cair mais uns 2 ou 3%, talvez 1%, mas para cair mais um pouco. Então é uma hipótese aí. Olhando pelo semanal, lembra que aqui em cima a gente comentou que seria testada a média de 21? É histórico, é padrão, né, pessoal? Não tem nada de adivinhação, é técnica pura. Nós tivemos somente 4 pregões. O mercado fechou na sexta-feira 86.444, hoje 83.118. São 3.300 pontos aproximadamente de queda. É relevante. Nas outras semanas a gente não acompanhou algo parecido, né? Talvez aqui, ó. Não? Talvez aqui. Na semana aqui do dias 12, 13, 14, 15 de março. Professor, o mercado saiu da congestão? Não. Ele ainda está dentro da congestão, né? O limite inferior da congestão é 82.760, que é este fundo. Ele fechou acima, inclusive fez mínima por ali, 82.745, para um benchmark que é muito perto, uma diferença aí de 16, 17 pontos. E é isso, pessoal. O movimento a gente conseguiu capturar, conseguiu ler. Semana passada eu comentei que nós teríamos uma semana baixista capitaneada pelos bancos, foi o que ocorreu. O que me levou a crer foi essa estrela cadente cuja máxima foi montada fora da banda de Bollinger Superior. Ela foi acionada segunda e o mercado simplesmente veio no alvo na região de 86.700, 86.800. A leitura foi fácil, sim. De agora em diante é fácil? De forma nenhuma. Volta a apresentar um alto grau de dificuldade daqui em diante. Ok? O rompimento falso do pivô, que tinha ocorrido acima de 86.150, também trouxe os preços aqui para o alvo inferior, mas o mercado continua dentro da congestão. A semana foi fácil de operar, mas a partir de segunda a dificuldade volta à tona. Ok? Falando do BOVA11, o fechamento no dia 27, 83,47, hoje 80,26, né? R$ 3,21 de desvalorização, é muito forte isso. Ele simplesmente veio no alvo que nós traçamos, R$ 80, chegou a bater 79,91. Então essa leitura foi fácil, as mesmas razões, esquerda de reversão, máxima fora da banda de Bollinger, rompimento falso de pivô, só que o mercado está dentro da congestão, na linha inferior, simples assim, né? Então uma semana que foi de grande facilidade para operar na venda, volta a apresentar a partir de segunda alto grau de dificuldade. Por quê? Porque você simplesmente tocou a extremidade inferior de um movimento lateral que já vem há muitas semanas. Essa é a leitura, né? Falando, por exemplo, do índice futuro, a mesma coisa, né? Os vendidos ganharam quantos pontos essa semana? Vamos fazer a conta aqui, ó. No dia 27 fechou 86.970. Então eu faço lá 86.970 menos o fechamento de hoje, 83.600. Né? É isso mesmo, né? Deixa eu só conferir aqui para não falar bobagem. 86.970
É que eu teria que ser um polvo aqui, ter 8 tentáculos para fazer tudo que eu faço. E eu gravo, pessoal, o programa do YouTube especificamente, eu gravo, subo, faço a edição, mando um e-mail, a minha equipe ajuda no back-office aqui, digamos assim, né? Montando as artes, mas o procedimento eu que faço aqui, então teria que ser um polvo aqui. Eu teria que ter umas 5 mãos, pelo menos, aqui, ou 6, então... isso daqui, 90% das vezes eu faço sozinho. Putz, então vamos lá, deixa eu fazer de outro jeito aqui. Então foi aqui 86.960, 970, né? Certo. Fechamento de hoje, menos 83. Se fizesse de cabeça seria mais fácil. 3.370 pontos na semana. Isso dá quase, praticamente aí 4%, né? Muita coisa, né? Então foi uma semana vencedora para os vendidos. Todo mundo sabe que essa é a minha posição short, venda, né? Então foi uma semana fácil, foi. Só que agora, pessoal, a dificuldade volta à tona, né? Foi fácil porque tinha um pivô rompido falsamente, né? O ponto era 86.885, uma shooting star fora da banda, rompimento falso de 87.390, as médias cruzaram, jogaram o preço no alvo, que era 83.360. E agora? Agora complicou de novo, né? Agora o mercado foi na linha inferior da banda e a gente vai ter que esperar segunda-feira. Tem um gap que já tinha sido fechado, esse ponto gerou um forte repique quando ele foi testado entre os dias 16 e 17 de abril. Nós temos uma cunha, se o mercado pesar, ele tem a linha de baixo da cunha e essa LTA, que forma um canal também que guia os preços desde maio, e teria um ponto aqui importante, 81.235. Mas pode fazer fundo aqui e decolar? Com certeza. O que chama atenção é que lá fora hoje foi um dia de euforia, e aqui no Brasil caiu. Então isso é algo que a gente leva em consideração. Caiu o índice futuro, caiu BOVA 11, caiu pouco, mas caiu o Ibovespa. Então foi um dia de queda, o mercado não acompanhou. Ok, então falando do dólar, o movimento altista, a moda, você vai numa festa infantil agora, você vai almoçar, aí o papo é o mesmo, né, pessoal? A alta do dólar, né? Eu vou viajar, o dólar tá alto, o dólar baixo, o dólar tem tendência de alta, né? Uma tendência de alta franca, ele sinaliza a topo, não cai, cai pouco e volta, então essa é a leitura, não tem muito o que falar. É uma tendência de alta e o dólar me interessaria perto das médias, na LTA. Nesse ponto, para vender, você estaria vendendo um monstro, que nem vender Vale. Só maluco que vende opções ou ação da Vale short, né? Então é que nem vender dólar no momento. Agora, para comprar, tanto a Vale quanto o dólar já está num ponto que o risco-retorno não é tão interessante. Então, é dessa forma que eu vejo aí a divisa norte-americana. Falando dos pedidos do YouTube, eu vou começar aqui por CSN A3. Sempre aquela história da semana, né? Para a gente avaliar. Vou tirar o estudo de volatilidade daqui. Na semana, pegar aqui o dia 27. 8,90, hoje fechou 8,70. A semana foi baixista, apesar da alta de hoje. Eu não quero me prender muito, eu vou apagar esses pontos aqui do passado da CSN para fazer uma leitura mais atual, né? Quem vive de passado é museu, então... eu vou atualizar esses pontos aqui. Olha, ela tem um ombro, cabeça a ombro que detonou abaixo e um invertido que está tentando jogar o mercado para cima. Só que ela tem um topo duplo que foi praticamente cumprido aqui no alvo. Só que está abaixo das médias, pessoal. Eu não confio particularmente nesse movimento de alta de CSN no momento. Sendo bem sincero, assim, eu não vejo... Eu acho que ela deve continuar se arrastando aqui para baixo, talvez para testar o 8,50 melhor, ou até esse fundo aqui a 8,10, é a minha leitura.
esse ombro, cabeça, ombro invertido, ele não me convence. A simetria aqui não me agrada. Sendo bem específico, é dessa forma que eu vejo. Deixa eu ver a outra ação que o pessoal pediu. Foi a Cezanne, que é a Cozan, né? Talvez o pessoal fez até um trocadilho ali, uma brincadeira. Brincadeira minha, foram pessoas diferentes que pediram. Cezanne é uma das ações que eu namoro, nunca compro, nunca vendo. É tipo Tupi 3, eu fico de olho, Agro 3, olho. Pessoal, Cozan, figura de livro. Isso daqui é um típico oco, né? Um típico ombro, cabeça, ombro, daqueles bem clássicos, né? Hoje tá... Vou copiar e colar aqui, tá? Agora foi. Um típico ombro, cabeça, ombro, detonou um movimento de queda e ela, na minha visão, tá em tendência de baixa. E nós temos duas situações aqui muito importantes. Primeiro tem um gap aqui, que eu particularmente acho que vai ser fechado, ele vai atrair os preços na região de 35. Agora, tem um ponto-chave. Este ponto aqui, 36,55, ele é decisivo porque se ele for respeitado, como foi hoje na primeira batida, né? Ele foi respeitado na primeira batida, sim, ele pode gerar a formação de um fundo duplo. Mas se ele for rompido, ele joga o ativo no gap. Certo? O pessoal pediu Pomo 3, mas eu acho difícil ser Pomo 3, sinceramente. A liquidez da Pomo 3 é muito... Bom, eu vou fazer Pomo 3, mas ela é mais baixa que a 4, enfim. Pediu Pomo 3, eu vou fazer Pomo 3. Tem uma liquidez também. Quem opera JHSF, como é que vai criticar o volume de Pomo 3, né, pessoal? Pessoas só aluno me responde isso. Então, Pomo 3 está aqui. Deixa eu só ver se ela negociou hoje, para não pagar mico. Negociou, normal. Movimento lateral. Quando a ação fica assim, eu geralmente não a coloco no radar, ainda mais quando eu tenho oportunidade de compra de várias ações. Agora, estudando o gráfico puramente, acima de 3,40 ela projetaria 3,80, comparado aqui em 3,58. Mas ela tem uma leve inclinação altista, mas nada assim que me chame a atenção, que eu fale, putz, esse papel me empolga, assim, nem a 3 nem a 4. Para ser sincero, lembrando que a 4 fez parte da imersão do final do ano, só que a gente já vendeu, já realizou lucro, aquela coisa toda. Ela está tentando romper essa LTB, linha de tendência de baixa. Se romper com candle com volume, daria para pensar em comprar até no intraday. Seria uma visão mais técnica, mais clássica, aí estudando o papel sem preconceitos. Aí tem a Rail 3, que o pessoal pediu, muita gente pediu de novo, então vamos acompanhar. A gente já estudou ela, já estudamos o ativo essa semana. Rail 3 é aquela história, tem a LTA, aqui foi rompimento falso, aqui foi um gap de fuga, elevou os preços e ela tem um sinal de topo. Lembra que eu comentei, pessoal, que eu colocaria o meu stop aqui, ó, no 14,47, stop para colocar lucro no bolso, que fique bem claro, né? E o que eu faria? Então eu teria sido estopado hoje. Para quem é um pouco mais tolerante, poderia colocar no 14,36 ou aqui no 14,40, ok? Mas teria sido estopado da mesma forma, ela deve vir na LTA e aqui definir. Da mesma forma que eu gosto de pegar movimento no começo, eu gosto de sair da ação no início do movimento contrário, assim, porque depois você acaba ficando e aí a coisa vai enrolando. E a última ação de hoje dos pedidos do YouTube, Rapt 4. A Rapt tem um topo duplo formado numa região de resistência. Como ela pagou dividendos, esse ponto aqui tem que ser ajustado, é 8,80.
Este outro ponto é 8. Então vamos ajustar. Eu uso o gráfico sempre ajustado por dividendos, por eventos, juros sobre capital próprio e tal. Nós temos um topo duplo, pessoal. O alvo do topo duplo é essa região que já segurou o papel em torno de 8. Eu acho que ela vai vir aqui e aqui ela define o rumo de curto prazo. Ok? Então, falamos aí dos pedidos do YouTube CSN, Senzan, Pomo, Rail e Rapt. Então terminamos os pedidos. Vamos aos destaques do dia aqui. Uma das ações que eu vou falar aqui no destaque, ela será a Move3, que nós estudamos essa semana e fechou em forte queda, né? E eu vou falar de Estácio, que fechou na máxima aqui. Ok? Na minha visão foram destaques relevantes e tal. A Move, pessoal, nós estudamos essa semana. Para quem trabalha de forma técnica, o stop estava aqui em 8,47. Tinha sido topo em outubro, topo em janeiro. Então aqui nesse dia eu teria estopado. Ela tinha uma outra região que era 8,35, seria um segundo ponto de stop. E ela tem uma terceira região que é este ponto aqui, ó. Vamos atualizar aqui o gráfico, né? Eu vou tirar esses suportes mais antigos, né? Para caprichar bem aqui no estudo. Então, qual que era um outro ponto aqui, o mais recente que estaria fresco na memória? 8,3. O que a ação fez? Essa semana a briga foi no 8,3. Só que ela sentiu. Eu poderia afirmar o seguinte, pessoal, se o mercado como um todo tiver fluxo positivo, ela volta a subir, senão ela vai caindo. Professor, como é que eu trabalho num caso desse que eu tinha um primeiro, um segundo, terceiro ponto e eu perdi o bonde? Joga Fibo. Você põe Fibonacci e estuda possíveis pontos de retorno para o ativo. Aqui é 8,62, aqui 6,78. Então ajusta aqui, ó. Trabalha com as retrações de Fibonacci. Ok? É isso aí. E tem a Estácio. Uma ação do setor educacional, né? A maioria do pessoal já sabe. Ela fez um movimento muito técnico. Ela veio aqui num fechamento de gap e em seguida desabou. Esse tipo de movimentação, geralmente esse tipo de candle, né? Essa natureza de candlestick, ela não se limita à primeira queda. Isso daqui é uma barra elefante. E, no mínimo, eu jogaria esse ativo na LTA, que guia os preços desde novembro. Foi abaixo da LTA, tinha uma região de fundo aqui, a R$ 30,50. A gente pode arredondar. E agora temos que ver as cenas dos próximos capítulos. Ela está longe da média, isso inibe uma aceleração da queda. O papel não é qualquer ação, né? Pode formar um fundo, só que para quem comprou, se tiver que estopar, fechamento abaixo de 30,50 para quem comprou aqui. Ela poderia vir nos 29, por exemplo, né? Se ela tiver um candle de massa, por exemplo, rompendo a máxima de hoje, um candle de massa rompendo a máxima a 31,20 em fechamento, daria para pensar numa compra utilizando assimetria com stop curto e grandes possibilidades de lucro. Certo? Aí falaremos de Petro, Vale e Bancos, acho que vai ser o vídeo mais longo que a gente já fez hoje. A Petrobras, operar a Petrobras não tem que ser um trader, tem que ser um mágico, né? Para o swing trade tá tranquilo, agora para aquele trader mais curto, até do swing mais curto, que o swing trade ele vai de 3 semanas a 3 meses, tem que ser praticamente um mágico, não um trader, né?
Então, sexta-feira passada, 22,71, hoje 22,27, a semana foi de baixa, né? A movimentação de hoje, por exemplo, ela passa uma impressão que a semana foi altista, mas não foi, né? Foi uma leve queda, ontem teve martelo, mas a semana foi... Até o petróleo subiu, a Petrobras deve ter tido uma semana de alta, não. Ela tem um sinal de topo, pessoal. Ela não se sustentou acima de 22,63. Ontem e hoje ela testou essa região como resistência, não segurou. Eu acho que o ponto-chave aqui é 21,97, que é onde está a mínima de ontem e a média de 21. Eu acho, por exemplo, que... Eu vou até tirar essa linha de tendência aqui, acho que não tem muito sentido. Eu acho que daria para traçar algo mais ou menos assim para tomar como base na Petrobras, alguma coisa mais ou menos assim. De repente ela pode sorrateiramente buscar essa linha, é uma hipótese, né? Falando de Vale, Vale já está facílimo para operar, porque a Vale nós temos um ponto aqui para o pessoal de médio prazo, 47,15, enquanto acima disso é compra. Vai rompendo máximas e é isso aí, né? Então não tem nenhum sinal de queda. A média, como a ação está trabalhando firme, vai se aproximando dos preços, a média vai proteger esse ponto. O que eu particularmente faria, mas é uma opinião minha, colocaria o stop aqui, ó. Mas é a minha estratégia. Ou iria realizando lucro de forma parcial. Vende 10% da posição num dia, mais um pouquinho no outro. É uma forma que eu gosto de trabalhar para ativos dessa natureza. Então eu colocaria stop em 49,15. Bateu, poderia ser até no intraday. Bateu, coloca o lucro no bolso, procura outro ativo ou uma outra oportunidade. É uma técnica que eu usaria. Na semana, alta forte, né? Tinha fechado em 48,35, hoje 49,70, praticamente na máxima. Então, muito legal aí a trajetória do ativo. Eu acho que é até máxima histórica, né? Tá falando com um aluno hoje, ele citou isso aí. Eu acho que é máxima histórica. Os bancos foram o grande personagem da semana vendedora, né? Banco do Brasil, na sexta-feira passada, fechou a 37,35, hoje 34,93. Existe um pivô de baixa enquanto abaixo de 35,90. O candle de hoje mostra algum equilíbrio, mas eu acho que é possível um teste de 34,30, 34,29 aqui. Acho que ficou devendo esse teste. Aí falaremos de Tube e Bradesco para finalizar. E Tube, um dos grandes personagens da queda da semana, tinha fechado 51,48 na sexta-feira, hoje 47,18 na mínima. Realmente tem muita venda, e no caso saiu o balanço do Itaú, né? Então vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. Eu pegar aqui 47,18. Fechamento foi 51,48. A gente está falando uma queda de 8,35, né? Professor, o alvo que você traçou foi atingido, que era 47,56. Se eu tivesse uma posição short aqui, eu liquidaria, colocaria meu lucro no bolso. Agora, é momento de comprar. Pessoal, fechou abaixo do 47,56, então, teoricamente, a gente poderia ter continuidade da venda, né? E perdeu também essa linha do alargamento, então teria que estudar a ação, não tem um sinal de compra nesse momento. Bradesco, 27/4, que a sexta-feira passada, 35,09, né? Hoje o fechamento 33, fazendo uma conta rápida ali para elucidar, para ilustrar a nossa leitura, né? 35,09, né? A gente está falando numa baixa de 5,95. Atingiu o nosso alvo, que era 33,26, ou na melhor das hipóteses, R$33, 33,07. Eu teria encerrado uma posição short caso eu a tivesse. E esse candle de hoje é um candle que favorece um repique, alguma coisa assim. Primeiro teria que romper o 33,7, 33,8, né? E depois a máxima de hoje em 33,36, e aí fazer um movimento ascendente, talvez configurando um rompimento falso desse fundo ou mesmo deste fundo aqui. O pivô de alta falso, né, que fraquejou, foi o grande driver para essa movimentação, mas ainda está dentro de uma certa congestão aqui.
ok? Pessoal, missão cumprida, fomos bem na semana. A queda é interessante para quem está vendido, mas também tem muito desconto em ação para quem está montando carteira, como é o meu caso e do meu grupo e dos alunos da última imersão, né? O momento está tão bom que eu estendi a assessoria para o pessoal da imersão, terminaria hoje, eu dei mais uma semana para a galera. Mais uma semana, terminava na quarta, eu dei mais uma semana, mais 10 dias, porque vai terminar só no dia 12. Se precisar, eu estendo mais, eu quero montar a carteira. Eu sempre gosto de entregar muito mais daquilo que eu prometo e muito mais daquilo que o aluno espera. E a semana foi legal, vamos lutar, trabalhar, suar, para que a semana que vem possa ser assim também. Assine aí o cenário, você recebe todo dia de manhã gratuito. Se possível, deixe o like, compartilhe o vídeo, chame o pessoal que você conhece para acompanhar nosso trabalho. E que semana que vem a gente possa voar como as águias aí, chegando abaixo da linha d'água e sendo antagonistas e diferentes. Nós apostamos na baixa quando todos falavam na alta. Que assim sigamos, é uma honra tê-los comigo e seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço, saúde e paz.